Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler 2 versículos, versículos 1 e 6. Mas a tarefa de casa é ler todo o capítulo 11 dessa epístola, que é a chamada Grande Galeria dos Heróis da Fé. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, oferecemos esse culto a Ti, Senhor, em ação de graças pelas Tuas respostas, aquelas que chegaram e aquelas que estão sendo providenciadas pelo Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor ministre essa palavra aos nossos corações e que ninguém saia daqui do mesmo modo que entrou, mas que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Minhas amadas irmãs, como eu disse na oração, esse culto de hoje está sendo oferecido ao Senhor em ação de graças, pelas respostas que já chegaram e por aquelas que estão a caminho. O grande desafio desse texto que nós lemos agora é andar na certeza dos agires de Deus. E sempre que as coisas se tornam muito difíceis, é importante que a gente pare e olhe para essa galeria dos heróis da fé. E o texto diz ali que ali tem homens e mulheres que foram as últimas consequências pela sua fé. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E a gente recebe hoje uma grande convocação da parte de Deus para olhar para aquelas situações que têm nos afligido, e não são poucas, olhar para elas pela fé. E fé é a firme convicção de fatos ainda não vistos. Eu acho muito interessante isso. O capítulo 11, como já foi dito, é essa grande galeria dos heróis da fé. Aqui encontramos um elenco de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Eles exercitaram sua fé indo até as últimas consequências, viveram e morreram pela fé. Nada os demovia da certeza inabalável dos agires de Deus. Eles tiveram fé para viver ou morrer pelo que acreditavam. Não a fé pela fé simplesmente. Muitos têm fé em muitas coisas, mas eu não estou falando de qualquer fé, mas fé no Todo-Poderoso, naquele que fez os céus e a terra, que sustenta tudo com a palavra do seu poder, aquele que mesmo nas situações mais adversas não perde o controle de absolutamente nada. E quanto mais se avizinha, se aproxima o tempo da vinda de Jesus, mais e mais precisamos tirar a voz de murmuração dos nossos lábios e glorificar o Senhor de antemão. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que ainda não são vistos. Isso é tremendo demais. Os versículos que nós lemos, eles nos apresentam algumas verdades acerca dessa fé que vai além de
todas as possibilidades humanas. A primeira verdade aqui trazida para nós é que fé é a certeza das coisas que esperamos. E aqui não se trata daquela confissão do pensamento positivo que muitos apregoam, mas da certeza das infinitas possibilidades de Deus. E quando você orar por aquelas situações que você diz: meu Deus, eu não sei nem como orar, entre com ousadia no trono da graça, diante do trono da graça, e diga: Senhor, eu não sei nem o que pedir, mas eu apresento diante de Ti essa situação que tem me tirado a paz, que tem me tirado o sono, que tem inquietado o meu coração, que tem tirado o meu apetite, e eu já estou dizendo amém para aquilo que Tu farás. Eu nem sei o que é que o Senhor vai fazer, mas eu já estou dizendo amém para aquilo que o Senhor fará. A segunda verdade trazida pelo texto é que fé é a convicção de fatos que ainda não são vistos. Não são vistos, mas são fatos no reino espiritual. E pela fé nós trazemos à existência aquilo que ainda não existe. Em terceiro lugar, o texto diz que sem fé não agradamos a Deus. Quando nós lemos a Epístola de Tiago, por exemplo, capítulo 1, versículos de 5 a 8, fala em se orar com fé, buscando sabedoria e direcionamento para essa oração. E Tiago diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E como foi dito no início, a dúvida já nos leva à derrota. Jesus disse a Pedro, quando ele tirou os olhos dele e colocou-os na tempestade, Jesus olha para Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida é aquele porém que estraga a fé. Cada uma de vocês tem uma história para contar, tem uma dificuldade a enfrentar, tem um estreito para atravessar. Muitas estão atravessando esses estreitos, mas eu queria dizer a você hoje: não desista. O Senhor está trabalhando para aqueles que nele esperam. Não sei como o Senhor vai trazer a sua resposta, mas eu sei que essa resposta virá e será assombrosamente maravilhosa, a resposta de Deus. Em quarto lugar, aproximemo-nos de Deus na certeza que Ele existe. Deus é real, não uma lenda humana. Muitas pessoas acham que quando estão falando com o Senhor, estão falando para as paredes. Não, o Senhor é aquele Deus que é o Deus presente, é o Deus que age e interage com cada uma de nós. E eu digo como salmista, tenho dito isso muitas vezes, especialmente nesse meu momento: se não fosse o Senhor que tem estado ao meu lado, Israel que o diga, os meus inimigos já teriam me engolido viva. Aí eu peço licença ao Senhor e faço um adendo ao versículo. Eu já estava da Tamarineira para dentro, 3 dias de viagem, porque é sério demais. Só o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel. Criamos nisso. E quando eu trago essa palavra e dou esse exemplo, eu não estou trazendo algo para promover uma emoção à igreja. Não, é para mostrar a você que o Senhor é o Deus que sustenta. Se não fosse o Senhor, eu não estava subindo aqui semana após semana, trazendo a palavra de Deus na força que só Ele pode suprir. Em quinto lugar, o Senhor é aquele que recompensa
aqueles que o buscam nessa firme convicção. Ninguém que espera no Senhor e recorre a Ele será envergonhado. Eu não sei como nem quando sua resposta vai chegar. Invariavelmente, enquanto o Senhor prepara a nossa resposta, Ele nos prepara para receber. E isso nos leva a algumas convicções ou algumas reflexões que eu queria partilhar com vocês. Primeira, vale a pena ler todo o capítulo e ver o testemunho de cada um daqueles heróis da fé, a começar pelo justo Abel, passando pelos santos profetas que viveram no passado, lista a qual podem ser acrescentados muitos outros nomes que viveram tanto tempo depois, até mesmo em nossos dias. O autor da epístola define fé como uma certeza daquilo que esperamos. Numa outra versão diz, a firme convicção de fatos que ainda não vemos. Olha que coisa interessante. Em segundo lugar, como assim? Fé é a convicção de fatos que ainda não vemos. Fato é algo verdadeiro que existe, não uma mera possibilidade. E aqui cabe uma pergunta: se fé é a firme convicção de fatos que ainda não são vistos, eu queria arriscar um palpite. Creio que se trata de algo que já podemos contemplar com os olhos espirituais. Essa certeza é comunicada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, quando essa certeza se estabelece em nosso coração dessa maneira, ninguém pode demovê-la de nós. Aí é inevitável não lembrar daquilo que o Senhor fez na vida do pastor Malta. A libertação da bebida, a conversão genuína, a volta dele para Jesus. Até os familiares mais chegados, mãe, irmã, aquelas pessoas mais chegadas, diziam, isso aí tem jeito não. E eu dizia, se eu crer que o Deus que eu sirvo hoje não pode mudar essa realidade, eu deixo de servir esse Deus. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus que ressuscita mortos. E o Senhor vai ressuscitar esse servo de Deus que tem vivido até hoje mergulhado na bebida e distante do Senhor. E foi isso que aconteceu. Começamos ali, as irmãs sabem disso. Começamos ali no terraço da casa pastoral, orando pelas causas impossíveis, e a maior delas todas era essa. E eu vi a glória de Deus descer lindamente na vida do meu amado. E eu repito, quando essa certeza se estabelece em nosso coração assim, não desistimos. E eu queria dizer a você, cada uma de vocês hoje, na luta que você está enfrentando, não desista. Continue, bata, clame, peça, espere e já comece a agradecer e glorificar a Deus por aquilo que Ele fará e como Ele fará. O que é que essa breve meditação nos ensina hoje sobre fé? Primeira coisa, se fé é uma certeza inabalável dos agires de Deus, será que temos essa certeza? Segundo lugar, conheço muitos heróis da fé contemporâneos, tanto homens quanto mulheres de Deus, que experimentaram a sua fé da maneira mais profunda. Eles possuem essa certeza inabalável. Fé é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. E seu canteiro, sabe onde é? Na situação adversa. Sabe qual é a maior rega, ou a rega mais fértil para o canteiro da sua fé? São as suas lágrimas. São aqueles momentos em que você entra no seu quarto, fecha a porta, curva seus joelhos, dobra seus joelhos, curva sua cabeça e clama ao Senhor, muitas vezes em lágrimas: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu entrego a Ti essa situação e clamo
para que a tua resposta desça em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o autor da epístola, em sua explicação sobre fé, ainda diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sim, Deus é real e se torna, a Bíblia usa uma palavra, galardoador, que significa presenteador daquele que o busca de todo o coração, tendo a certeza absoluta que ele existe, que ele é real, que ele ouve sua oração. Não falamos às paredes quando oramos, mas ao Deus vivo, que age e interage conosco. Em quarto lugar, por meio do profeta Jeremias, o Senhor diz ainda: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. O que é que o Senhor nos conclama a fazer no dia de hoje, ou a partir do dia de hoje? Não temamos, creiamos somente. A resposta já está sendo preparada. E não se assombre com os métodos de Deus. Muitas vezes, no meio daquela resposta, vem uma situação adversa, você diz: Senhor, não foi isso que eu te pedi. Fique na sua. Muitas vezes é preciso que determinadas situações ou determinadas respostas, elas cheguem através de vias dolorosas. Porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração daqueles pelos quais pedimos. Que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais e que possamos glorificar o Senhor a partir de hoje pelas nossas respostas que já estão a caminho. Amém? Vamos orar umas pelas outras.